Olá pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje, que trata sobre o tema exercício com restrição de fluxo sanguíneo em idosos. E o que nós vamos basicamente ver aqui são as respostas hemodinâmicas, ou seja, as respostas da pressão arterial sistólica, diastólica, frequência cardíaca, duplo produto, dentre outras, ao exercício com restrição de fluxo sanguíneo em idosos. E nós vamos tentar responder a seguinte pergunta: esse tipo de intervenção é segura para os idosos? Bem, a sarcopenia, sarco vem de músculo, penia, perda. Sarcopenia basicamente significa perda de massa muscular, mas a definição de sarcopenia ela vem sendo atualizada a cada ano e hoje sarcopenia não significa apenas perda de massa muscular, mas também perda de força, onde essa perda significativa de massa muscular e de força leva a um comprometimento no desempenho das atividades da vida diária de idosos. Então, idosos começam a ter dificuldades para realizar atividades da vida diária normais, como se levantar de uma cama, se levantar de uma cadeira, caminhar com bom desempenho, erguer sacolas de compras, brincar com os netinhos. A sarcopenia causa esses problemas nos idosos. No entanto, a sarcopenia não está associada apenas com a perda de massa muscular e força, mas também com a osteoporose, ou seja, a sarcopenia também está associada com a perda de massa óssea, com complicações cardiovasculares e principalmente com a dependência funcional. Idosos ficam cada vez mais dependentes para realizar atividades da vida diária que são normais para qualquer pessoa. Isso cria um ciclo, né? Porque a sarcopenia, juntamente com a dinapenia, que é a perda de força muscular, leva a osteoporose, complicações cardiovasculares, dentre outros problemas, o que faz com que os idosos tenham um estilo de vida sedentário. E quando eles têm um estilo de vida sedentário, os declínios funcionais ficam cada vez maiores, o que aumenta a probabilidade de levar quedas. Quando eles caem, eles ficam cada vez mais sedentários, porque eles ficam com medo de cair, e isso agrava mais ainda o quadro sarcopênico e de dinapenia, o que agrava a osteoporose e complicações cardiovasculares, ou seja, isso é um ciclo que inevitavelmente leva à morte. E aí você tem estratégias para tentar reverter esse processo. Estratégias medicamentosas, estratégias nutricionais, estratégias de treinamento. Dentre as estratégias nutricionais, nós temos a suplementação proteica, que é muito bem-vinda para os idosos. Você tem a suplementação de creatina, que também é muito bem-vinda para idosos. O aumento da ingestão de proteínas, que é uma característica bem peculiar na alimentação dos idosos. Idosos, em geral, diminuem a ingestão de proteínas e aumentam de carboidratos. Então, idosos precisam, por vários motivos, aumentar a ingesta proteica. E o treinamento? Quando a gente fala no treinamento, é o treinamento específico da força muscular. Idosos precisam treinar força para restaurar a massa muscular e a força muscular. E com isso, melhorar o desempenho das atividades da vida diária. Ou melhor, resgatar o desempenho normal nas atividades da vida diária. Né? Mas aí, quando a gente fala em treinamento de força, existem recomendações para idosos, e essas recomendações elas vêm de determinadas instituições de saúde, como por exemplo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, onde é recomendado que idosos treinem com cargas iguais ou maiores do que 60% de RPM, porque essas cargas são mais apropriadas para ganhos em força e massa muscular. Se idosos treinarem com cargas mais baixas, dificilmente eles vão otimizar os ganhos de força e de massa muscular. O grande problema é que quando se treina com cargas mais baixas, o que é muito comum em idosos, se determina o número de repetições. Por exemplo, o indivíduo usa 50% de RPM e faz em média 15 repetições. Só que fazer 15 repetições com 50% de RPM, para alguns exercícios e alguns grupos musculares, pode ser leve. Então, talvez o grande segredo não seja determinar o número de repetições, mas realizar o exercício até a fadiga independente da carga. Então, isso é um erro nas metodologias de prescrição de treinamento e que vai ser corrigido lá no futuro, né? Já está sendo corrigido. Mas aí a recomendação geral
mais tradicional é que idosos treinam com cargas iguais ou maiores do que 60%. Tudo bem. O problema é que idosos muitas vezes apresentam condições musculoesqueléticas desfavoráveis, que não colaboram para o uso de cargas de moderadas a altas, como osteoartrite ou artrose, a artrite em si, que é uma inflamação das articulações, gota, dentre outros problemas musculoesqueléticos. Então, usar cargas de moderadas para altas nesses idosos é um problema. E aí a gente tem que usar alternativas, achar alternativas para essas questões. E uma das alternativas é utilizar o treinamento com carga baixa e restrição de fluxo sanguíneo, onde o indivíduo não vai precisar utilizar cargas altas, ele vai utilizar cargas bem baixas, né? 30% para baixo, 30% do rim para baixo, vai fazer a restrição de fluxo sanguíneo, claro, e vai ganhar um nível de massa muscular semelhante a indivíduos que treinam com cargas mais altas. Mas aí, ou melhor, o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, ele tem se mostrado muito eficiente em melhorar o volume muscular, ou seja, a hipertrofia muscular e a força muscular em idosos. Nós temos vários estudos mostrando isso, né? Principalmente de 2010 para cá, as pesquisas com treinamento com carga baixa e restrição de fluxo sanguíneo têm aumentado em relação aos idosos. Esse treinamento parece bastante eficiente nesse quesito, principalmente no aumento do volume muscular, no aumento da massa muscular, né? Mas aí tem uma grande questão. E quanto à segurança cardiovascular? Esse tipo de treinamento, esse tipo de intervenção é seguro para os idosos? E idosos com hipertensão? Será que eles podem fazer o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga? Será que o aumento da pressão arterial não vai ser maior do que usando cargas mais altas? E os idosos que têm disfunções vasculares? Por exemplo, disfunções endoteliais, né, comprometimentos na função endotelial. Será que esse tipo de treinamento é seguro? E os idosos com doenças cardíacas, como por exemplo, insuficiência cardíaca, obstrução da válvula tricúspide, será que esse tipo de treinamento é seguro? Bem, para responder uma parte dessas perguntas, eu trago um estudo que foi publicado na Frontiers in Physiology. Esse estudo foi publicado em 2018, se não me engano, por pesquisadores americanos. Eu tirei a nacionalidade, terminei esquecendo a nacionalidade desses pesquisadores. E esse estudo é intitulado Respostas Hemodinâmicas ao exercício resistido com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga e ao exercício resistido com carga alta sem restrição de fluxo sanguíneo em mulheres idosas. Foi o que esse estudo fez. Eles pegaram 15 mulheres idosas e submeteram essas mulheres a 3 condições. Vejam, eles não dividiram essas 15 mulheres idosas em 3 grupos. Eles submeteram essas 15 mulheres idosas a 3 condições diferentes. Numa dessas condições, elas faziam o exercício resistido com carga baixa. Simplesmente o exercício com carga baixa. Na outra condição, elas faziam o exercício resistido com carga baixa e a restrição de fluxo sanguíneo. E na outra condição, elas faziam o exercício resistido com carga alta. Como é que foi o protocolo de treinamento dessas idosas? Para o protocolo com carga baixa e o protocolo com carga baixa e restrição de fluxo sanguíneo, o que é que elas fizeram? Elas fizeram 3 séries no leg press, na cadeira extensora, com a carga de 20% de RMM. A primeira série elas fizeram 20 repetições e as outras 2 séries 15 repetições, com 30 segundos de intervalo entre as séries e 8 minutos de intervalo entre os exercícios. Ou seja, elas saíam do leg press, davam 8 minutos e iam para a cadeira extensora. Certo? Então, o protocolo do treinamento com carga baixa foi esse e o protocolo com carga baixa e restrição de fluxo sanguíneo também foi esse. Já o protocolo com carga alta, como é que foi feito? 3 séries, também no leg press na cadeira extensora, só que com a carga de 70% de RMM, 1 minuto de intervalo entre as séries e, mais uma vez, 8 minutos de intervalo entre os exercícios. E quais foram os resultados? Aqui nós observamos 2 gráficos para pressão arterial sistólica. Aqui nós temos os resultados do leg press e aqui os resultados da cadeira extensora. Atentem para essas bolinhas cinzas, que é o treinamento com carga baixa e restrição de fluxo sanguíneo. E de preto, o resultado com carga alta. Observe que para o leg press,
Com o passar das séries, primeira, segunda, terceira, houve aumento da pressão arterial sistólica, uma resposta que já é esperada. Na medida em que você vai treinando, né, que as séries vão avançando, é normal que a sua pressão arterial sistólica aumente. No entanto, esse aumento foi maior para a condição de restrição de fluxo sanguíneo, o que também já é esperado. O treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, ele estressa mais em termos cardiovasculares. Já para a cadeira extensora, nós vemos um resultado parecido. A restrição de fluxo sanguíneo estressou mais a primeira, segunda e terceira série e na medida que as séries vão avançando, esse estresse vai aumentando. Para a carga alta, a condição de carga alta, o estresse foi maior da primeira para a segunda série, mas da segunda para a terceira houve uma tendência de queda. Então, mais uma vez, o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo aumentou também mais a pressão arterial sistólica, estressou mais o sistema cardiovascular. Para a pressão arterial diastólica, nós vemos também um resultado parecido. Só que o que é que a gente observa? Que no leg press, a diastólica das idosas aumentou significativamente. Mas para a condição de carga alta, ela praticamente não se mexeu. Para a condição de restrição de fluxo sanguíneo, ela aumentou, mas para a condição de carga alta ela praticamente não se mexeu. E a mesma coisa nós observamos na cadeira extensora. Para a condição com restrição de fluxo sanguíneo, ela aumentou significativamente e para a condição com carga alta, ela praticamente não se mexeu. Então, o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo também estressou mais a pressão arterial diastólica, ou melhor, aumentou mais a pressão arterial diastólica. Aqui nós observamos outros parâmetros cardiovasculares, como frequência cardíaca, débito cardíaco, volume sistólico, duplo produto e resistência vascular periférica para o leg press e para a cadeira extensora. E o que nós observamos, aqui nós temos a restrição de fluxo sanguíneo com carga baixa e aqui o treinamento com carga alta. Para o leg press não houve diferença para a frequência cardíaca, débito cardíaco, volume sistólico, duplo produto e resistência vascular periférica. Não teve diferença. A mesma coisa para a cadeira extensora, não teve diferença na frequência cardíaca, no débito cardíaco, que foi praticamente igual, volume sistólico, duplo produto e resistência vascular periférica. Não houve diferença nenhuma. Então parece que a restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga estressa mais a pressão arterial, causa maiores aumentos na pressão arterial sistólica e diastólica. No entanto, para a frequência cardíaca, débito cardíaco, volume sistólico, duplo produto e resistência vascular periférica, não há diferença entre você treinar com restrição de fluxo sanguíneo ou carga alta. Aqui nós observamos a percepção subjetiva de esforço em duas situações. Aqui para cada exercício e cada série e aqui para a sessão inteira. Aqui nós temos os dados do leg press. Então observe que na primeira série as idosas perceberam como mais intenso a condição com carga alta. Na segunda série também com carga alta, mas observe que na segunda série a condição com restrição de fluxo sanguíneo já ficou um pouco mais intensa. Na terceira série a condição com restrição de fluxo sanguíneo e carga baixa já ficou bem mais intensa do que na condição com carga alta. Para a cadeira extensora não teve diferença nenhuma. Parece até um eclipse, ou seja, a percepção subjetiva de esforço das idosas que treinaram com restrição de fluxo sanguíneo foi praticamente a mesma das idosas que treinaram com carga alta. Independente do passar das séries, independente do evoluir das séries. Mas observe que quando você vai evoluindo, da primeira para a segunda para a terceira, a percepção subjetiva de esforço vai aumentando. Ou seja, a percepção de esforço daquelas idosas vai aumentando, o que é normal. Quando a gente vai considerar a sessão inteira, observe que a condição com restrição de fluxo sanguíneo fica um pouquinho mais elevada do que a condição com carga alta. No entanto, não tem muita diferença não. Eles não perceberam o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo muito mais intenso, muito mais desconfortável do que o treinamento com carga mais alta. E aí vamos para as conclusões. Ou melhor, vamos responder a principal pergunta, O treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, deixa eu colocar na pergunta que eu fiz aqui. O treinamento com restrição de fluxo sanguíneo
é seguro para idosos? Uma aguinha aqui para molhar a garganta. Ao que parece, sim. No entanto, você me pergunta, mas aí, Otávio, você mostrou um gráfico aqui mostrando que a pressão arterial sistólica aumentou mais na condição com restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga do que o treinamento com carga alta. O aumento na pressão arterial sistólica foi maior. E quando a gente fala em pressão arterial diastólica, o aumento foi maior ainda. Como é que isso é seguro? Porque esses aumentos, eles foram maiores, no entanto, eles ainda estão numa faixa de segurança cardiovascular. Os aumentos na pressão arterial sistólica e diastólica aconteceram, o que é normal, mas ainda estão dentro da normalidade de aumento da pressão arterial sistólica e diastólica quando os indivíduos se submetem a treinamento de força. Portanto, a resposta é, apesar da pressão arterial sistólica e diastólica aumentarem mais na condição de restrição de fluxo sanguíneo e baixa carga, ao que parece, esse tipo de intervenção é segura para idosos hipertensos. É eficiente? Ao que parece, também os estudos mostram que sim, porque esse tipo de intervenção promove principalmente ganhos de massa muscular significativos e semelhantes a idosos que treinam com cargas altas. Ok? Então, eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.